Abre a Escritura rapidamente no livro de Efésios, capítulo 1. Quero lembrá-los de que estamos hoje no nosso segundo dia de conferência e hoje nós precisamos avançar um pouco mais, levando em conta que ontem nós não completamos a mensagem que nós estávamos fazendo. Estávamos ontem falando acerca da suprema vontade de Deus. Bem, eu quero apenas lembrar aos irmãos que nós ontem estabelecemos duas maneiras de você contemplar a Escritura. A primeira é aquele modelo tradicional que é próprio da modernidade, da pós-modernidade, de um tempo em que as pessoas, sobretudo os cristãos, eles perderam o real conceito acerca das Escrituras, de maneira que se aproximam das Escrituras como se a Escritura fosse um livro de presságio, um livro de sorte, como quem busca encontrar a sorte do seu dia, como aqueles que pegam um jornal para ler o horóscopo do dia, procurando saber o que tem para mim hoje, o que Deus tem para me falar hoje. Então, cada um tomando a Bíblia por este modo, certamente perde a essência, perde o fundamental, que é a revelação da história de Deus com a sua criação. Outros se aproximam da Escritura Sagrada como um livro que fosse um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, um conjunto de estatutos. E aí começa uma batalha muito grande em busca de obedecer a todos os mandamentos de Deus, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. E como ninguém consegue praticar toda a Escritura, até porque muito do que tem nela faz parte de cultura hebraica, faz parte do tempo da lei, então as pessoas acabam selecionando para si aquilo que lhe convém, e é por isso que há aí dezenas e centenas e mesmo milhares de denominações cristãs evangélicas, cada uma com o seu conjuntinho ali de mandamentos, de regras, cada um com seus dogmas, e assim vão se perdendo a visão acerca da verdade, porque desenvolve uma visão fragmentada, desenvolve uma visão facciosa, perde-se o alvo da Escritura, que é testificar a respeito de Cristo, perde-se, na verdade, a razão maior das Escrituras, que é a revelação de Deus pelo seu Filho, mediante o Espírito Santo, que é uma revelação de Deus ao homem. Aí nós devemos nos lembrar que a Escritura Sagrada tem esse objetivo de nos levar a compreender, então, a pessoa de Deus, a obra de Deus, e compreender o homem e o lugar que o homem ocupa dentro deste propósito divino. Nos propusemos, então, a ministrar essas 4 mensagens em 3 momentos. A profecia da história, lembram disso? A profecia da história, levando em conta que antes da que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio que ali nós temos em Gênesis 1, foi o start, ao começo de algo que Deus já tinha no seu coração, levando em conta que a vontade do coração de Deus, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 11, é o fator determinante para que ele venha criar todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas a partir da vontade do seu coração. A vontade antecede o princípio. O princípio, portanto, é o começo daquilo que Deus começou a realizar, daquilo que estava no seu coração. Nós caminhamos até Apocalipse capítulo 21, versículo 6, quando encontramos ali aquela expressão que diz, tudo está feito. Então, ao olhar para a Escritura, não podemos olhar com versículos isolados. Quando se olha a Escritura isoladamente, ou pegando textos fora dos contextos, o que nós vamos encontrar? Uma confusão de coisas. Mas se você compreender a Escritura na sua plenitude, eu tenho certeza que você nunca mais vai andar levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então nós começamos a abordagem ontem falando a respeito aqui de Efésios capítulo 1, quero apenas lembrar os irmãos disso, de que no capítulo 1, diferentemente de todos os outros livros da Bíblia, o apóstolo Paulo, aqui ele estabelece um princípio em Deus. Por que eu digo um princípio em Deus? Atenção para esse detalhe. Porque, infelizmente, há tanto as religiões pagãs, falaremos disso hoje bem no final da mensagem, quanto o judaísmo, assim como o cristianismo. O paganismo, o judaísmo e o cristianismo,
Os irmãos vão ter uma surpresa acerca dessas 3 linhas religiosas que o homem inventou, que o homem diabolicamente acabou criando. Essas 3 correntes, elas são antropomórficas ou antropológicas. Elas colocam o homem no centro. Elas têm um sistema doutrinário que nós podemos chamar de antropocentrismo. Ou seja, colocando sempre o homem no centro. O homem como o começo de todas as coisas, o homem como o curso de todas as coisas e o homem como o fim de todas as coisas. Quando você começa com o homem e você prossegue com o homem e você termina no homem, então você certamente está fadado ao grande fracasso, porque esse foi o erro maior de todas as religiões inventadas pelo homem. Então,